Olá, meu nome é Cristiane Ribeiro Marques. Eu hoje vou apresentar algumas diretrizes, dar um panorama do artigo que eu e a minha orientadora de mestrado, a professora doutora Lisbeth Rebolo, propusemos para a ANCAP deste ano. O título do artigo é Sistema da Arte Brasileira na Normalidade da Exceção, Contaminações, Guerra e Virtualidades. Esse conceito de normalidade da exceção, nós nos baseamos na literatura, nos livros lançados pelo Boaventura. Primeiramente, ele lançou o da esquerda, que é o Cruel Pedagogia do Vírus, que foi bem no comecinho da pandemia, que a gente pode dizer foi aquele livro mais no calor da hora. E depois, passados alguns meses, mais para o final de 2020, ele lança o da Pandemia Utopia. E o que é essa ideia de normalidade da exceção? Ele trabalha a ideia de que já estávamos num estado de crise. E com isso, trata-se de uma anomalia, porque o conceito de crise é algo passageiro, transitório. E uma crise que permanece, persistente, perpétua, deixa de ser um contexto de crise. São vários os autores que, na verdade, trabalham isso, e alguns dizem que isso já vem desde a Segunda Guerra Mundial, então já tem muito mais que 50 anos que a gente vive nesse estado permanente de crise. E a consequência disso é que ela passa a ser sempre a explicação para todos os males, o que cria um certo ambiente de inércia, em que não se buscam as verdadeiras causas e outras soluções possíveis. E, então, para esse artigo, a gente trabalha também no sistema da arte, nesse estado de crise, porque ele é reflexo, assim como reforça e recria esse contexto, e a gente analisa o sistema da arte nesse contexto de crise sob 3 aspectos. Teriam vários, mas até pelo contexto da pandemia que agravou, aguçou muitos deles, a gente destaca a questão da contaminação, da guerra como repertório e de um ambiente de virtualidades. E para isso é importante a gente entender, no contexto de contaminação, o modelo proposto da Anne Coquelin, em que ela trabalha justamente essa mudança do sistema da arte do moderno ao contemporâneo. Se a gente pensa o sistema da arte como esse conjunto de atividades, agentes, como uma cadeia produtiva, que você tem a criação, a circulação e a recepção das obras, ou a produção, a distribuição e o consumo das obras, numa visão mais mercadológica, essas atividades ordenadas e esses agentes, numa sequência meio que lógica, no contexto da arte contemporânea, não funciona nessa ordem. As coisas estão imbricadas. E você tem colecionador que é curador, crítico que é colecionador, artista, empresário, e muitos outros papéis, que fica difícil designar o papel de cada um deles separadamente nesse grande circuito, nesse grande sistema de circulação das obras. Então, as próprias obras, elas passam por uma visão, por um processo de legitimação, de reconhecimento do seu valor, não só sob critérios culturais e simbólicos, mas, sobretudo, né, em que muitas vezes prevalecem as dimensões econômico-financeiras, ou seja, da perspectiva de mercado. Porém, no contexto da pandemia, a gente usou essa palavra contaminação e logo a gente pensa em questões negativas, né, como as que eu acabei de apresentar agora. Mas, se a gente pensar um pouco sobre o processo criativo, sobre o processo de produção artística, ele já é em si um processo que acontece em contaminação, que é afetado por muitos campos.
muitas vezes ele começa com questões, com problemáticas que não são do campo artístico, são do campo do emocional, do psíquico, questões do meio ambiente. Então, esse atravessamento, essa contaminação, já era algo recorrente em termos de processo, em termos de produção artística. Por outro lado, esse repertório de combate foi bastante exacerbado, como eu comentei há pouco, e não é difícil a gente lembrar da maioria das manchetes que a gente viu, é sempre linha de frente, né, onde a gente tem os enfermeiros, os médicos, o combate é um grande inimigo comum. Só que muitas das imagens que a gente tem do campo cultural, do campo artístico, mesmo antes da crise pandêmica, da crise sanitária, já nos remetem a esse ambiente de guerra. O que dizer dos nossos equipamentos culturais? E aqui eu trouxe somente alguns exemplos desde 2013, mas se a gente retroceder mais na história, vamos encontrar muitos outros casos dessas questões dos incêndios e de acervo do patrimônio e memória que a gente tem perdido nessa batalha. E é muito interessante que a produção artística muitas vezes tem sua poética inspirada nesse contexto. E não à toa o artista Daniel Jablonski fez uma performance em 2019 em que ele estampa, né, essa frase, o boleto sempre vence, que traz múltiplos significados, né? Tem muitas leituras possíveis, mas, de novo, tem um contexto em que os artistas, né, provavelmente, saem perdedores nessa batalha. Para haver vencedores, há que haver perdedores. E, finalmente, essa questão das virtualidades. Um ambiente que a gente viu não só de um vírus que se alastrou por todo o globo, mas também de informações ou desinformações, o que a gente acabou ouvindo e ficou cunhado como uma infodemia e até uma pandemia de imagens. Porque, de alguma forma, esse conjunto de imagens, essa produção, trata-se de uma escritura imagética das lembranças, das memórias que vão ficar desse momento. Mas a própria Gisele Beigelman, que trabalha esses conceitos, ela também traz um aspecto mais prático do quanto a gente viu nesse contexto que as nossas instituições não estavam preparadas para trabalhar o digital, porque não se trata de simplesmente digitalizar a informação. O ambiente presencial de uma exposição é muito distinto do ambiente virtual, não só pela virtualidade em si, pela questão de você criar uma outra realidade, mas justamente pelas possibilidades, pelas experiências que você pode criar. Então, a gente estava muito aquém dessa experiência digital, e isso trouxe uma emergência, e claro, quando a gente pensa de uma forma mais prospectiva, isso nos traz também uma ideia de que a palavra que tem sido mais usada é de um modelo mais híbrido dessas experiências. Mas, no meio disso tudo, a gente, isolando um pouco a questão do sistema, da economia, da cultura, eu acredito que prevalece a arte como esse alento, como esse respiro, e que, apesar de tudo, traz alguma esperança ou cria novas possibilidades dentro do que até o Boaventura nos trouxe, né, dessa trágica transparência que o vírus nos trouxe, seja da nossa realidade socioeconômica, seja do nosso sistema das artes. Então, pela arte, a gente pode tanto criar novas realidades, e tem esse certo desabafo, eu acho, nessa obra do Alfredo Jar, o Alfredo Jar, como alguns preferem, que ele fez essa performance em 2016, e ele traz essa frase estampada, I can go on, I will go on, ou seja, eu não posso continuar, eu vou continuar. Eu acho que essa é a inspiração para que todos nós
tenhamos na arte esse fôlego e essa capacidade imaginativa, criativa de novas realidades. Muito obrigada.